Pessoal, boa tarde, né? Boa tarde, professor. Tá bom. Aqui. Como que a gente faz? Nossa sala. Tá gravando, hein, gente? Ó. Como que a gente faz para usar o Excel como captura, para entrada de dados depois análise? A primeira coisa é o seguinte: a primeira linha tem que vir com os rótulos das variáveis que vão ser digitadas. Cada coluna corresponde a uma variável. Então, no caso aí dos dados da tuberculose, a gente tem a primeira coluna é o caso, que vai de 1 a 72, a segunda coluna é a idade, sexo, o distrito, nível socioeconômico e o mês do diagnóstico. Observa que a coluna do Excel ela é fixa. E aí a gente tem que fazer um ajuste, porque para idade não coube, nem nível socioeconômico. Para a gente ajustar isso aqui, ou a gente aumenta a largura da coluna, ou a gente usa um recurso do Excel que é quebrar o texto para caber aqui, como se fosse no editor do Word. Na verdade é uma combinação das duas coisas, né? Então idade, por exemplo, idade acho que pode. Eu vou marcar a primeira linha. Para marcar a primeira linha, a gente tem que clicar em cima do número, aí ele marcou a primeira linha. Eu vou nessa opção aqui que é quebrar texto automaticamente, porque ele vai quebrando o texto. Observa que ele quebrou a idade, caiu, sexo, idade. O nível socioeconômico, eu vou aumentar um pouco a largura, e o mês do diagnóstico. Diminui aqui a largura, a altura da coluna, e aí a gente está pronto para digitar os dados. Antes, é interessante o seguinte, tem uma coisa no Excel que chama congelar painéis, porque se a gente for, são 72 casos, se a gente começar a digitar, vai chegar uma hora que vai sumir o rótulo, vendo? Como que ele faz para fixar? O ideal é a gente sempre colocar o cursor na célula B2, vai na opção, na aba exibição, congelar painéis, aí tem congelar painéis, vendo que dessa forma está congelado a primeira coluna, que a gente parou em B2, e a primeira linha inteira. Na hora que a gente descer, ele congela, se a gente descer, ou se for para a direita também, tá vendo? Ele vai e congela. Então, congelar painéis é um recurso que tem aqui na parte de exibição. Outra coisa é o seguinte, a gente já sabe que são 72 casos. Então, vou colocar o primeiro e o segundo. Não vou precisar digitar todos. O Excel, a gente vai ensinando para ele o que a gente quer. Vou marcar a coluna A toda. Para marcar a coluna A, tem que clicar em cima da letra. Vou voltar na página inicial. Vou mandar centralizar. E aí o cursor, o Excel tem 3 formatos de cursor. Esse formato que está aí, com essa cruz mais gordinha, né? É o formato para ele marcar a célula, tá vendo? Eu clico com o botão da esquerda do mouse, ele marca a célula. O segundo formato é esse, que é um formato meio agressivo, tá vendo? Ele tem essas setinhas. Se eu mexer, ele vai arrancar os dados, tá vendo? Ele arrancou os dados, porque ele está nessa seta. Ainda bem que tem o voltar, né? Para eu desfazer o que eu fiz. Voltei. E a terceira coisa é quando o cursor está nesse formato de uma cruz magrela fininha. Isso é para você expandir a fórmula. No caso aqui não é exatamente uma fórmula, mas eu vou falar com ele assim, olha, eu quero que você complete de 1 em 1 até 72. Eu marco os 2 primeiros. Para expandir a fórmula, o cursor tem que estar magrelo e nesse ponto. Clico com o botão da esquerda e vou arrastando. Está vendo que ele já vai entendendo. Eu dei a dica para ele, aí eu vou para ele preencher até o caso 72. Aí vai, opa, voltou, 72. Uso a tecla, posso usar o mouse também, né, para voltar. E aí eu vou salvar isso aqui. Eu clico no disquete para salvar. No caso aqui eu vou escolher uma pasta de salvamento desse arquivo. Pós-graduação, 2015-1, material de aula. Vou chamar assim, dados, tuberculose. E vou salvar para começar a digitar os dados. Bom, então agora, gente, dando continuidade, né? Está preparado para digitar? Uma coisa que é interessante, toda vez que a gente vai digitar dados, é validar a entrada de dados para evitar erros de digitação. Então, por exemplo, a idade, a gente marca a coluna B, em cima da coluna B. Existe uma opção no Excel, na aba de dados, que chama validação de dados. Observa o seguinte, a maioria quer dizer, ele vem definido que
vale qualquer coisa, qualquer dado, qualquer valor naquela célula. A gente vai validar e fala assim, não é qualquer valor. Como é a idade, a gente quer que entre um número inteiro, ok? Variando entre, vou colocar assim, entre 1 ano e entre 100 anos, por exemplo. E aí, vou marcar OK. Com isso, a gente tem um controle. Se a pessoa colocar número negativo, número inteiro, a gente consegue validar. A coluna B, que é sexo, eu marco a coluna C, volto lá em validação, ao invés de deixar qualquer valor, nesse caso, a gente vai validar e vai aceitar somente uma lista. Então, tem várias opções. É uma lista, onde eu vou colocar aqui M, masculino, ponto e vírgula, o Excel sempre o ponto e vírgula separa as coisas, e o F, feminino. Vou dar OK. Você vê que ele abre agora uma aba, e quer dizer, aqui no caso não vai ser muito útil, mas pelo menos o seguinte, se eu digitar F minúsculo, ele vai falar que não vale. E isso é um erro muito comum na base de dados, depois de uma trabalheira surreal ficar corrigindo isso. Porque se você coloca F maiúsculo e F minúsculo, são duas categorias distintas. O distrito, a mesma coisa, o distrito vai de 1 a 10, não é isso? Então vamos validar, ao invés de ser qualquer valor, vou colocar o número inteiro e fica mais fácil, em vez de colocar uma lista, que ele começa de 1 até 10, ok? E aí a gente tem nível socioeconômico. A gente podia validar, marcar, validação de dados, ao invés de ser qualquer valor, vamos colocar agora uma lista. No material, quais são os níveis socioeconômicos? Baixo, médio e alto. Então vou pôr baixo, médio e alto. Então a gente controla qualquer erro de digitação. O mês de diagnóstico é a mesma coisa. Valida, em vez de ser qualquer valor. Isso é muito interessante para você controlar a entrada de dados depois. Aí você pode dar para uma outra pessoa digitar, né? A lista seria janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ok. A gente tem os meses todos, a gente pode salvar. Vamos fazer a digitação dos dados e depois eu... Pronto, os dados milagrosamente estão digitados, né? Milagrosamente. Milagrosamente.